Oi, gente, nosso primeiro podcast, nosso primeiro Pode Ser, né, Alessandra? Gente, que responsa, hein? Meu primeiro podcast ao lado de uma cobra, né? Marinalva, que já tem um know-how aí de jornalismo, de anos aí de televisão, me convidou para poder assumir uma responsabilidade dessa de estar trabalhando, fazendo o entretenimento, discutindo casos com vocês e nada que é a minha zona de conforto, mas estou eu aqui. Né? Ó, gente, mas eu vou corrigir uma coisa que ela falou aqui, hein? A minha barriga, assim, já tá, sabe, fervilhando, porque eu realmente trabalhei na TV durante 25 anos, mas podcast eu nunca fiz. E eu sei que é um formato muito diferente, então eu também estou me adaptando, estou aprendendo, tá? E eu não vou mentir para vocês, não. Eu acho que isso aqui eu não posso deixar de falar. O meu sonho era usar um fonezinho desse de ouvido, estar diante de um microfone desse e discutindo os temas mais relevantes e da vontade aí do Mas tá bonitinho o fone, mundo. tá bonitinho o fone. Acho que a gente ficou bonitinho. Você também tá bonitinha. Ficou bom, não ficou, Dani? Lissandra, então, o que nós vamos falar hoje, hein? Gente, o primeiro episódio do Pode Ser, né? A gente já fez uma chamadinha tentando dar uma pincelada aí do que é o formato desse podcast e esse Pode Ser, como que surgiu essa ideia, né, Marinalva? Como que a gente pensou nisso? Por que a gente quis trazer isso para todo mundo? Gente, então, até por causa dessa experiência minha, 25 anos gravando, né? Um dia, a Alessandra inclusive era minha parceira lá no programa também, sempre estava lá contribuindo, né? Dando entrevista para gente lá. E o programa já tem uns 3, 4 anos que acabou, e conversando com a Alessandra, né, Marinalva, vamos fazer um para a gente postar e tal. E a ideia foi surgindo e a gente viu, assim, não cabe hoje mais, a gente sabe que não, né, cabe aquele tipo de programa mais, né, que era de entrevista, a gente perguntava para o médico, né, sobre uma doença, os sintomas. E aí a gente falou, não, então vamos fazer nesse novo formato que é podcast, né, que é uma coisa mais informal, mais tranquila, um bate-papo. E aí começou toda aquela tensão, né? Então, como que vai chamar esse programa? Como é que vai ser? E aí foram um monte de nomes surgindo. Eu não sei como que é a sua prática, mas assim, a minha rotina, principalmente depois dessa pandemia, eu sou uma viciada em podcast. Então, eu tô no carro, eu tô no trânsito, indo pro trabalho, voltando para casa, buscando menino na escola, sempre tem um podcast, né? Dos mais variados temas, e isso é interessante porque, por exemplo, às vezes são episódios curtos, mas que prendem a atenção da gente e acaba que aquilo ali a gente tira uma lição. Sim, então eu acho que é muito enriquecedor. E aí os pacientes sempre falam comigo, os amigos, e falam, Alessandra, você tem que falar mais na sua rede social, tirar mais dúvidas nossas, dar mais dicas, né, do que fazer, enfim. E aí foi nesse propósito, né, Marinalva, que eu falei assim, Marinalva, eu não sei fazer isso sozinha. Vamos comigo, você tem esse know-how, você sabe entrevistar, você sabe como conduzir. Por que a gente não faz alguma coisa assim? E foi interessante porque a sementinha foi plantada ali e aos poucos a gente amadureceu a ideia. Sim. E hoje estamos aqui no nosso projeto. Surgiu Pode Ser. E hoje nosso primeiro episódio, com muito carinho aqui para vocês. Né? Gente, então, Lissandra, o que é o Pode Ser? Vamos falar, né, do que é o Pode Ser, né? O que a gente pensou, né, quando a gente criou esse nome, né? Na verdade, foi uma conversa também, até quando surgiu esse nome, eu falo que o Dário é meio pai desse menininho, desse nosso desse projeto, filho, que né? ele ajudou, sabe, nesse nome. Porque, assim, você pode ser tudo, né? O ser é algo tão, assim, quando a gente fala, né? Tão abrangente, né? E tão profundo ao mesmo tempo, né? Então, o que você pode ser, o que eu posso ser. E, na verdade, a gente começou, né, a trazer isso e a gente foi percebendo que você pode ser tudo, você pode ser o que você quiser. E muitas vezes tem esses entraves, né? A gente trava em algum momento, né? Eu como psicóloga, né, já trabalhando com essas terapias há um tempo, a gente percebe, assim, né, como que algumas dificuldades vão surgindo e impedem as pessoas, né, de serem aquilo que elas nasceram para ser, aquilo que elas realmente, né, podem ou aquilo ser. Que elas almejam, que elas desejam ser, né? E às vezes por medo ou por algum entrave, algum contratempo, não se desenvolvem. Então, e o ser tem um significado tão profundo, né? E aí a gente foi vendo, né? Ser, o S de saúde,
acho que é a coisa mais importante, né? Que a gente precisa pensar, porque sem saúde, o que a gente sem faz, saúde não né? tem nada. Muito difícil, precisa de saúde mental. E a própria saúde é ampla, né? Que a gente precisa de saúde Sim. espiritual, saúde mental, saúde física. Sim. E aquilo ali também cria uma dimensão muito grande. Então, eu acho que as coisas começaram a surgir daí, né? Sim. O ser, saúde. E aí, até mesmo para a gente buscar a saúde, se a gente não tiver um equilíbrio como pilar estrutural ali, a gente desanda. Né? A gente precisa... O que é o equilíbrio, Lissandra, para você? O equilíbrio é aquela concentração, né? Que você tem que ter um alicerce mesmo para você ter consciência do seu ser. Então, esse equilíbrio também, eu acho que a gente vai adquirindo ele, a gente busca ele. Então, assim, às vezes a vida é muito corrida, a gente não tem tempo de pensar na gente, de respirar, de pausar, né? Ter uma pausa, às vezes tudo é muito corrido hoje em dia. Então, eu acho que esse equilíbrio vem aí para dar uma freada na gente. E a gente vem de uma pandemia aí, de um período que foi muito conturbado. Sim, então, aí começaram assim, as discussões, tanto em relação às questões de saúde, né, no âmbito geral, quanto desse próprio equilíbrio. Que eu acho que se a gente não tiver isso, a gente não consegue viver bem, né? A gente não consegue se sobressair, a gente ter saúde. Sim. E nessa pandemia ficou algo muito claro, né, Alessandra? Assim, as pessoas ficaram mais recolhidas, vamos dizer assim, e eu acho que nesse momento a gente foi obrigada a observar algumas coisas, parar um pouco, sair do automático, né? Procurar um equilíbrio mental, porque os problemas foram surgindo, né? As incertezas, sim, né? Sim, as muito dúvidas, medos. Né? Né? E a gente teve que olhar para isso, né? A gente precisou olhar para isso. E realização, né? S de saúde, E de equilíbrio, R de realização. Eu acho que casa tudo, porque essa realização também tem muito a ver, por exemplo, que se você está bem, se você tem saúde, você consegue se pronunciar, você consegue executar as ações, né, que você tanto almeja, e com isso você consegue agir e se realizar. Então, eu acho que foi um elo muito bacana. Quando a gente pensa em um acróstico, né, nesse ser S, E e R, eu acho que não foi proposital, não, né? Foi mais que direcionado isso aí pra gente. Sim, a gente foi pensando nisso, né? Lissandra, então pode ser... O que pode ser para você, Marinalva? Nossa, eu acho que você pode ser... inteligente, você pode ser solteira, você pode ser casada, você pode ser médica, você pode ser professora, você pode ser quem você quiser, você pode ser livre, sabe, para fazer suas escolhas. E essa liberdade, né, de poder fazer essas escolhas, a gente precisa, né, de ter saúde, precisa de ter equilíbrio para poder ter essa consciência, né, esse encontro com a gente mesmo e sair do julgamento. Eu falo que a gente só pode ser quem a gente quer ser se a gente conseguir sair do julgamento. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis para nós todos. A gente o tempo todo está preocupado com o que os outros pensam, com o que o outro vai pensar, se eu estou certa. Então, assim... será que existe algo que a gente pode taxar, né, a nível comportamental, que é certo ou que é errado? Porque, às vezes, algo que é certo para mim, que é bom para mim, para você é errado. Né? Então, assim, a gente entra em conflito com isso. Né? Tem a questão do julgamento moral, né? Tem as nossas questões mesmo familiares, né? Que a gente precisa sair, né, um pouco desse padrão, porque também o nosso sistema tem algo que é certo e algo que é errado, entre aspas, aí, gente, esse certo e errado, e aí, né? Não, e aí, tem que tomar cuidado para dizer isso. Quando eu ouço você falar isso, me vem à cabeça o seguinte, o tanto que o nosso comportamento sofre influência do meio,
né? Por essas questões de julgamento, como você diz, e o tanto, por exemplo, que a gente está evoluindo. A gente, como mulher, o nosso papel na sociedade. Sim. Se a gente fizer uma retrospectiva, o tanto que a gente tem ganhado notoriedade, o tanto que a gente tem ganhado autoridade, sim, o tanto que as mulheres hoje disputam igual, né, de igual com os homens, o tanto que a sociedade está deixando de ser uma sociedade machista, porque as mulheres estão sendo reconhecidas, né? Então, mas com isso, eu acho que talvez as incertezas, as inseguranças também ocorrem. Eu sempre digo assim, que a gente precisa muito tomar cuidado com esse reconhecimento da mulher, né? Com essa autonomia, porque com isso tudo também a gente trouxe muita responsabilidade, a gente trouxe muito peso também, né? Porque, você veja bem, hoje a gente está aqui, né? Quantas funções você exerce hoje? Lissandra, eu falo que se a gente puder ser rotulada, vai ser como... Qual que é o rótulo que a mulher tem? 1001 utilidades, bombril. Pois é. Né? Entende? Então, a gente... Eu, por exemplo, minha rotina é o seguinte: eu acordo 5h40 da manhã, 6 horas eu estou na academia, então eu tenho que dar conta do meu exercício físico, porque é isso que vai me dar sustentação, sim, meu equilíbrio. Eu, sim, preciso disso ao longo do dia. Depois eu levo o menino na escola, a gente tem que exercer o papel de mãe, de esposa, preparar o café para o marido, sim, levar a menina na escola, e depois a gente vai para o trabalho. E é toda uma rotina que a gente executa e a gente tem que estar bem. Plena, sim, tem que ser bonita, ficar, sim, né, assim, se cuidar ainda. Então, realmente ainda tem um padrão ainda de beleza que é exigido, né, que hoje, assim, se a gente não tomar muito cuidado, né, com essas redes sociais hoje, isso é um perigo, né, porque o que a gente vê na rede social é tudo muito bonito, né, tudo muito... Nem sempre é o que é. Sim. Você sim, pode ser, sim, né? Então, assim, se você busca, se você realmente almeja, se você tem essa menção, você pode ser o que você quiser. Sim. Mas realmente a gente tem que ter muito discernimento, sim, né? Para não extrapolar as coisas naturais. Porque nessa disputa que a mulher entrou hoje, né? Disputa de mercado, essa busca pela autonomia, pela independência, né? Porque a gente precisa olhar isso com muito cuidado, porque com isso ela não tirou nada, ela só agregou, né? Na verdade, a mulher quis trabalhar fora, né? Mas não delega, continua sendo responsável pelos filhos, pela casa, ela que vai no supermercado. E o que a gente vê são mulheres extremamente cansadas, né? Exaustas, às vezes estressadas com os filhos, sim, né? E estressa mesmo, porque é muito difícil, é muito complicado, né? Você dá conta de um mundo lá fora, né? De um mundo de trabalho e também dentro de casa, porque não dividiu, em casa essa divisão não foi feita. A mulher ainda continua tendo maior responsabilidade com os filhos, tendo maior responsabilidade em administrar uma casa, sabe? Então, assim, é muito complicado. Alguns homens ainda ajudam em casa. Eu nem posso reclamar. Eu, por exemplo, eu tenho meu marido que colabora assim, sempre que eu peço, sempre que e algumas coisas ele reconhece, mas é uma outra coisa que eu, por exemplo, tive que aprender, tá, Alessandra? É algo que eu tive que aprender na vida. Pedir ajuda, porque nós temos isso já um pouco entranhado na gente. A gente, né? Também, nós somos autossuficientes, né? A gente acha que a gente não precisa deles. Exatamente. E com isso a gente vai se sobrecarregando muito. Então, e muitos deles estão só esperando você pedir, né? Que a ajuda sempre vem. Então, hoje a gente vê mulheres completamente assim, sobrecarregadas emocionalmente, sobrecarregadas fisicamente, por causa, né, de trazer tudo isso. É muita bagagem, né? Sim. E não é fácil, né? Levar a menina na escola, buscar a menina na escola, fazer tarefa com a menina. Eu já passei por tudo isso. Ainda trabalhar o dia inteiro, fazer faculdade, fazer especialização, fazer podcast. Eu também não estou muito diferente, não, porque eu tenho 2 crianças em idade escolar, mas assim, graças a Deus também, meu marido é um grande colaborador lá em casa, ele me ajuda muito, ele não tem tempo ruim também lá em casa, ele ele faz janta, né, assim, se precisar, põe os meninos na linha, busca na escola, e eu acho que tem que ser realmente um companheirismo.
né? Porque senão a gente a gente adoece. E aí a questão da saúde, que é o que a gente almeja, de repente vai por água abaixo. Listranda, agora... Ai, deixa eu tirar esse negócio que já tá me cansando. Ah, não, o sonho não era o fone? Ah, é, mas tá muito calor. Negócio aí. Então, tomar cuidado com o que a gente sonha, tá? Os sonhos costumam costumam realizar, sabe? Você tá realizada aí no seu foninho, né? Claro, gente, meu programa não tinha esse negócio de fone, não, tá? Gostei desse negócio aqui, né? A gente não tem um retorno aqui, não. Moisés não colocou retorno pra gente aqui, não, mas eu tô achando que eu tô bonitinha, assim. Depois eu vou ver. Esse aqui não é um espelhinho, não, mas eu tô bem aqui no meu. Lissandra, agora fala, como é que é esse negócio da Lissandra médica, hein? Isso foi influência da família? Foi algo seu desde pequenininho? Não, foi algo desde pequenininho, um sonho que eu acho que a maioria das pessoas às vezes tem esse sonho de ser médico, né? E na família não tinha ninguém que me inspirava. Minha família são poucos. Mas veio disso, veio do incentivo, do apoio dos meus pais, né? Que sempre me apoiaram. E eu vim parar em Caratinga por causa da faculdade. E aqui fiquei porque conheci o amor da minha vida. Ó, Bacuri, prestou atenção nisso aí, ó. Guarda isso aí. Mas a real foi essa mesmo. Eu vim para estudar e conheci o meu marido, né? Namorei desde o primeiro ano da faculdade. E a gente constituiu uma família logo que como se diz... Eu não falo que terminei não, porque eu não termino. Porque eu sempre que eu termino uma pós-graduação, uma especialização, eu já logo engajo a outra, porque eu acho que é do meu perfil. Eu adoro estudar e eu acho que só agrega, né? Quanto mais a gente estuda, eu chego à conclusão que menos a gente sabe, assim, mais a gente tem que saber o que buscar. E o conhecimento ninguém tira da gente. Então, o legado que eu quero deixar para os meus filhos é isso. Corram atrás dos sonhos, porque eles não batem na nossa porta, a gente que realmente tem que correr. Mas voltando à questão da medicina, realmente foi uma paixão. Durante a graduação, eu sempre tive uma direção para a parte de metabolismo, sabe? De saúde. Assim, eu sempre pensava em poder ajudar, às vezes muito relacionada com a questão de ser belo, né? Assim, de estar bem. Então, assim, de envelhecer bem. E uma coisa que a gente tem que pontuar é o seguinte, nós estamos envelhecendo. A expectativa de vida da população está aumentando. Então, se a gente não buscar saúde, né, de qualquer forma que seja, a gente não vai ter essa plenitude, a gente não vai ter esse êxito, não vamos ter essa satisfação. Eu falo que eu sou neta, meu avô morreu com 107 anos. E ele tomava um único AS. Então, ou seja, ele não tinha doença. É lógico que num contexto antigo, que ele morava na roça e ele acordava cedo, tirava leite da vaca, acordava 4, 5 horas da manhã, ia lá, tirava o leitinho dele, né? Tinha uma alimentação super saudável, que era sem agrotóxicos, sem conservantes, sem industrializados. Então, aquilo ali também contribui. Dormia cedo e andava a cavalo, andava a pé, não tinha outro meio de locomoção, que hoje em dia é tudo que facilita muito a gente, a não ter o gasto energético. Então, é lógico que num outro contexto, mas isso serviu também de inspirar. Fala assim, gente, eu quero chegar igual ao vovô, eu quero envelhecer e chegar, por exemplo, se puder, Deus permitir chegar na idade dele, mas com saúde, nada de uma doença que deixa entravado na cama, dando trabalho e sofrendo. Então, eu acho que a gente pode, às vezes tem doenças que são autoimunes, tem doenças relacionadas à genética que não tem como a gente mudar e fugir delas. Mas existem muitas coisas que a gente pode mudar, né? Como se diz, a epigenética, o meio pode modificar o homem. Então, eu acho que se a gente puder dar essa contribuição para viver melhor, eu acho que é o grande intuito da nossa vida. E aí, o que acontece? Os pensamentos começaram a ficar mais aflorados, principalmente depois dessa pandemia, que a gente viu pessoas próximas, né, tendo complicações, sofrendo com a doença. E aí, a gente parou para pensar, né, naquele momento ali de dúvidas, de incerteza, paramos para pensar o seguinte, e aí, existe alguma coisa que a gente pode fazer para mudar isso de agora para frente? Né, aquela grande menção assim, será que essa doença realmente veio para dar uma sacudida na população mundial, né, do tanto que a vida está acelerada, corriqueira? Então, assim, né, começar a pensar mais sobre essas questões. Sim. Né? E aí a medicina é um grande propósito. Realmente eu faço
com prazer, eu vou trabalhar com prazer, eu me sinto realizada naquilo que eu faço, de poder estar ajudando, de poder estar contribuindo. Então, assim, não tem nenhum dia que eu durmo com a consciência pesada, nossa, eu fiz uma coisa errada, ou, por exemplo, eu deixei de ajudar ou fazer alguma coisa. Então, eu acho que é a grande lição que eu procuro deixar para os filhos, né, para as pessoas que sempre conversam com a gente e admiram o nosso trabalho. Eu acho que é mais ou menos isso aí, fazer com amor. Tudo que você vá fazer, você tem que fazer com amor, com dedicação, procurar dar o seu melhor, porque aí as coisas vão fluir. Isso é muito legal, né? Você ter consciência de fazer o que você sabe, o que você dá conta, ter certeza de que o que foi feito foi o melhor, né? Foi o que foi possível. E aí a gente continua. Agora, e você, Marinalva? Jornalista, advogada e agora, mais recentemente, psicóloga. O que foi que você pensou para estar fazendo mulher, né? esse laço aí? Mulher, né, gente? Mulher entender essas coisas, né? Você não falou que a mulher é 1001 utilidades? Bom, eu, assim, desde pequena, meu sonho era... Eu falava que eu ia ser advogada, sabe? O jornalismo aconteceu por acaso. E, na verdade, eu comecei o jornalismo primeiro, antes de me formar. Antes de me formar em Direito, exatamente. E o jornalismo foi a prática, né? Meu marido já trabalhava lá, o Dário já trabalhava na rádio, quando a gente casou. Acidentalmente, eu fui parar lá, num programa de TV. Eu trabalhava numa loja de eletrônicos e precisavam de alguém para fazer as apresentações dos produtos, né? Televisão, aparelho de som, essas coisas eram a publicidade, era um programa de venda, precisavam de alguém para falar. E a apresentadora da TV na época, acho que não quis, não aceitou a proposta. Eles falaram, por que a pessoa que trabalha na loja, então, não poderia? E aí, quem era essa pessoa? Eu. Vai eu falar dos produtos. Aí acabou disso. Uma coisa foi puxando a outra, E eu lembro que um diretor lá falou assim, olha, vamos ter que regularizar a situação dessa moça, porque, né, tá... Eu já trabalhava com publicidade, eu vendia propaganda, às vezes para o programa do Dário, aquela coisa toda. Aí, por acaso, fui, sabe, assim, acidentalmente mesmo. Aí comecei a apresentar o Jornal Regional, que era, na verdade, na época eu criei foi uma formatação minha, que era um jornal das principais notícias da semana, no final de semana. E comecei, eu pergunto se é o médico, assim, sabe aquele programa que você começa sem pretensão nenhuma? Comecei a entrevistar médicos. E foram 25 anos de entrevistas, né, com profissionais da saúde, foram 25 anos ininterruptos. E aí, enquanto, né, acontecia essa minha vida no jornalismo, o direito também aconteceu. E meu marido, que já era advogado, ele formou primeiro que eu, abrimos um escritório e eu fiquei trabalhando, né, das duas formas, mas assim, um pouco mais concentrada em algum momento no jornalismo, em outro momento no direito. E no direito, a minha habilidade maior lá era ouvir. Era ouvir muitas pessoas que procuravam para fazer separação, para fazer, né, na época ainda era, você fazia separação primeiro, depois que vinha o divórcio. Hoje é divórcio direto, mas antes era mais complicado. Você entrava com ação, só depois de um certo tempo, 1 ano, 2 anos, é que você podia fazer o divórcio mesmo, que realmente separava em definitivo o casal, né, juridicamente falando. E eu tinha essa paciência para ouvir, para às vezes conciliar, mas aquilo me incomodava um pouco, sabe? Às vezes a gente via que tinha casal que se gostava e ficava aquela demanda judicial, briga, né, por causa do filho, pensão alimentícia, aquela confusão, aquela loucura, né, dos conflitos que surgem mesmo no casamento. E isso, assim, foi algo que eu sempre fiz. O Dário falava assim, nossa, você tem muita paciência. E eu tinha. Às vezes, o Dário gostava muito do criminal. Eu sempre tive tempo, paciência para atender, por exemplo, os familiares, né? Que às vezes alguém algum preso, aí vinha a mãe, ou às vezes o filho ou a esposa, sempre queriam informações, né, sobre o parente. E eu estava ali, sempre conversando, dando essa atenção. Então, já era algo meu, assim. E depois eu conheci as terapias integrativas. Eu comecei com a terapia integrativa, Reiki, Theta Healing, Barras. E aí, a constelação familiar, que eu acho, assim, faz toda a diferença, assim, na compreensão dos conflitos, né, dessa
dessa coisa que a gente muitas vezes não entende por que existe, né? Por que a gente está vivendo aquele conflito, o que está por trás daquilo, daquelas coisas que a gente faz e não quer fazer. E aí eu comecei a entender os conflitos no relacionamento, principalmente, sabe? Aí começou eu falo que a gente não escolhe muito a profissão ou a área que a gente trabalha, sabe? Eu acho que a gente é escolhido. Eu também acho que realmente você tem um propósito ali, né, para desenvolver. Desde o começo, o meu negócio era com relacionamento, né? Acompanhando casais em processo de separação, conflitos familiares. E depois eu fui para a psicologia. E na psicologia isso foi ficando mais acentuado. E aí, né, a partir do momento que eu comecei a trabalhar ali com a consciência sistêmica, né, a terapia sistêmica e a psicologia, o que foi mais surgindo para mim foi problemas no relacionamento afetivo, foi problema de casal. Né? Às vezes a pessoa chegava, né, falando que era depressão, ansiedade, às vezes tem até esse quadro mesmo, mas com um problema maior assim, instalado, a gente ia para onde? O problema maior estava no relacionamento. Então, e aí eu me coloquei, chegou um ponto assim, que eu falei que não adiantava eu resistir mais, sabe? Eu precisava me entregar. Então, chegou um momento que eu falei, gente, peraí, eu posso usar aqui todas as minhas habilidades. É o que eu falo, todo mundo tem uma habilidade, não tem essa pessoa que não tem algo que ela possa que oferecer, né? Então, e aí, esse trabalho que eu faço hoje, né, na psicologia, na terapia, ela se encontra com tudo. Então, assim, é o direito, né, com tudo que eu aprendi, 22 anos no direito, o jornalismo, claro, eu também tinha esse contato, até na entrevista, e tudo hoje, assim, na psicologia. E aí eu vim cair de novo aonde? Estou aqui fazendo podcast, programa, e a gente precisa falar aqui, Lissandra, que esse programa vai sair na Rádio Caratinga, na TV Sistec, em todas as plataformas digitais. Então, assim, é outra habilidade minha, assim, dessa coragem de falar, dessa coragem de botar a cara aqui, porque não é fácil, né? A gente falar para tantas pessoas ao mesmo tempo, tá aqui podendo ser julgada, né? Porque quando a gente coloca a cara assim publicamente, a gente está sujeito a um monte de coisa. Eu sei que várias pessoas vão agradar do que a gente está fazendo aqui, outras não. E a gente precisa, né, saber enfrentar isso. Eu tá também, tudo bem, na proposta, né? Eu falei assim, será um desafio para mim, porque não é minha zona de conforto, né, assim. Sim. Ai, se for parar para pensar assim, não tem didática, eu não sei falar, eu sou cheia de cacoete, e não é uma postura realmente, né, assim, mas eu acho Ainda bem que inventaram o podcast, eu acho que o podcast quebrou isso tudo. Realmente é um mecanismo, né, assim, um meio mais descontraído, a gente está levando essa informação, e aí quando eu vejo várias pessoas chegando pra gente e falando, passa mais dicas, dá mais informação, vamos interagir, discutir mais algumas coisas, eu acho que também, é aquela coisa, você é chamada para aquilo ali, eu acho que preciso falar mais. Sim. Eu acho que é uma forma de estar contribuindo aí, né, deixando aí isso o legado. Isso foi legal, nosso. Né, as redes sociais hoje, elas vieram, né, e claro que tem aquele lado que se não souber usar, ele é nocivo, hoje é causa de muito estresse, né, as pessoas que ficam ali o tempo todo, os adolescentes hoje, você tirar a telinha, né, de um adolescente, da criança, é bem complicado, mas se a gente souber usar, hoje tem muita informação gratuita, muita informação boa. Claro que tem que saber filtrar realmente, tem muitas né? informações que não são legais, lógico, né? Mas eu acho que realmente foi um avanço que a gente teve aí tecnológico que realmente anos-luz na frente, né? Sim. Então, assim, isso até contribui para acelerar o processo aí, né? O tempo. Sim. A questão de tempo, hoje em dia, é muito mais acelerada. Então, as pessoas estão se tornando mais. Sim. Mas eu acho que é essa busca do ser mesmo. Sim. E tem algo muito importante que eu preciso falar aqui, Lissandra, porque tem pessoas que sempre confiaram no trabalho da gente, né? Eu falo que, olha para você ver, há quase 30 anos atrás, eu comecei o Pergunte Seu Médico, meu
primeiro entrevistado. 25. Não, 25 foi que durou o programa. Só que tem 4 anos que eu parei, então assim, eu comecei há quase 30 anos atrás. Né? E o meu primeiro entrevistado, eu não posso deixar de falar aqui, que é um profissional que eu admiro muito. Querido para mim também. É um profissional que eu admiro muito, assim, um ser humano incrível, que é o Dr. Glauco Arantes, que é psiquiatra. Faz um trabalho assim, muito bom, excelente profissional. Tá? Então, eu não posso deixar de mandar o meu abraço aqui para ele. Com 30 anos, você quase que acaba com ele, né? Eu não posso deixar de contar aqui que ele foi meu professor, que foi inspiração. Sim, sim. E que o Glauco realmente é um querido e que já vai estar aqui desse ladinho aqui com a gente. Eu faço questão de trazê-lo aqui. Na verdade, o convite já até foi feito. A gente está ajustando a data com os próximos programas. A nossa saúde mental é um pilar desse programa aqui. Sim, a gente vai contar muito com... E ele é muito qualificado, com esse profissional aí, o Glauco. Legal de conversar, um cara muito bacana. Outro também que não foi um dos primeiros, mas foi nos primeiros anos do programa. Foi um cara que confiou e está aqui com a gente também, sendo parceiraço nosso aí, doutora Mauri de Oliveira. Está fazendo 25 anos de trabalho aqui em Caratinga, a clínica dele. Isso. COC, né? É muito legal, o Centro Oftalmológico Caratinga. A doutora Mauri é um outro querido também, sim, um colega muito e assim, respeitado. Está confiando no trabalho da gente, está aqui com a gente, isso é muito legal. Acreditar da mesma forma que a gente está acreditando, né? Está começando de novo com a gente, isso é muito bacana. Então, e é um cara assim, que é um profissional muito massa também, ele é especialista em cirurgia de catarata, cirurgia refrativa, ele faz isso hoje na clínica dele. Já pensou, a gente que é de Caratinga região não precisava ficar saindo, isso é muito bacana, isso é muito legal. A gente tem que realmente lutar para isso, né, para as melhorias dos nossos locais, para a gente ter mais oportunidades aqui. Sim, ele vai estar aqui com a gente também, né, faz parte do nosso roteiro, e a saúde também. Tem histórias para contar para a gente, tem histórias lindas para contar, né, de superação. É um cara muito bacana também. E uma outra amiga querida, que eu quero falar dela aqui também, excelente profissional, vale super a pena. Já fiz terapia com ela, Daniele Soares. Trabalha com microfisioterapia. Você conhece microfisioterapia? Conheço microfisioterapia. A Dani também é uma querida, minha vizinha. E também o contato que eu tive com ela foi lindo, que foi no newborn, na fotografia. Eu também já fiz foto com ela, verdade. A Dani que fotografou os meus 2 meninos. E a gente tem uma história super interessante. Um dia também, na oportunidade dela estar aqui com a gente, ela vai contar e vai morrer de rir. Que aí o meu menino olhava para ela com 3, 5 dias de vida e ele esboçou um sorrisinho ali, aí eu falei, ele tá sorrindo pra mim. Aí ela falou assim, não, Sandra, isso é esboço de todo recém-nascido mesmo. Te jogou um balde. E eu bem achando que ele já tava ali se achando, né, diante das câmeras. E a Daniela tem uma sensibilidade, Daniele não briga comigo, Daniele, ela tem uma sensibilidade, é um ser, né? assim, realmente. Trabalha aí com terapias integrativas também, com a micro, com a quiropraxia. Dani, um beijo para você. Beijão, Dani, Mauri, Glauco. Obrigada pela parceria. Tá confiando, né? Tá com a gente, né? Estamos começando. A gente não pode deixar de fazer na gente. Isso é muito legal. E a gente não pode deixar de fazer um agradecimento especial para essa equipe que está aqui com a gente. Dani Moisés. E aí, Moisés? Tem como mostrar a gente, nós estamos aqui. Pode vir cá, ué. E assim, é todo um contexto, é toda uma dinâmica pré-produção. Isso aqui, gente, isso aqui é como se diz, a cereja do bolo. Isso, você pode ser cinegrafista, você pode ser produtor, não pode, Moisés? Mais o que, Dani? O que mais pode ser? Jornalista? Jornalista, roteirista, fotógrafo. Aí, ó, tá vendo? Você todo pode ser o que você quiser. Um roteiro aí, exatamente. Então, gente, eu acho que é isso aí. Eu acho que aqui deu para vocês terem a noção do que é que a gente está pensando em trazer para vocês. Né, Marina? Eu acho que é para somar, é uma coisa descontraída, nada engessado. A gente quer realmente trazer profissionais que agreguem as dúvidas que a gente tem, né? Enfim, eu acho que é viver mais, ser mais feliz, viver tranquilos, equilibrados e buscar isso, né? E a proposta, gente, do programa, é lógico, ela não faz sentido, né? Se a gente não tiver uma interação, né? Na real Hoje a gente tem várias formas da gente se comunicar mesmo, né? Com você, no YouTube,
no Instagram. Segue a gente lá, indica seus amigos. A gente vai ter vídeos curtos, a gente vai postar todo o programa, né? No canal do YouTube, na TV Sistec. Né? Na Rádio Caratinga. Isso. Né? É muito legal. Como é que a gente fala lá no YouTube, Moisés? Inscrever, né? Inscreva no canal. Inscreva no canal. Gente, eu ainda vou chegar lá, tá? Isso, comenta. Comenta. Pra gente poder, o YouTube entender que esse programa aqui também é bom, sabe? Então a gente precisa de inscritos lá no canal. E aí eu acho que é isso, então. Vai dar certo. A gente pode ser o que quiser, então a gente... Já deu certo, a gente já tá aqui, ué. É. O mais difícil foi começar. Você tá adorando esse fonezinho, né, Gente, Marinal? eu até esqueci de tirar, ela tirou. Vocês viram que o sonho era meu, né? Tô vendo isso. Dani, você já tirou uma foto minha com esse negócio aqui? Isso aqui eu preciso postar lá, entendeu? Blogueirinha. O que mais, Lissandra? O que mais que a gente pode falar nesse programa? Acho que a gente tem mais uns minutinhos. Que dica que você poderia dar para os seus pacientes? O próximo episódio, o segundo episódio, vai ser muito interessante também, que é um quadro de superação. Mas a gente não vai falar aqui, a gente vai dar spoiler? Spoiler? Não, né? Deixa no vácuo, né? Mas, assim, a proposta de histórias de superação que sejam motivacionais pra gente, né? Aquilo ali, que a gente pode tirar de lição daquela história. E eu acho que isso vai ser o mais interessante, não só de trazer também temas, né? Que a gente tem mais interesse de saber. Uhum. E é muito legal a gente abordar aqui também. Eu acho que é muito importante. A gente que já trouxe hoje aí em evidência a mulher, né? Apesar de que o programa não é, né? Mas a gente não é só mulher, vai né? trazer muita dica para a mulher. Né? Eu acho que a mulher merece toda a atenção agora. Não só merece atenção, mas como assim, nós estamos vivenciando essas mudanças, todas essas... E até essa questão que você colocou, que é muito legal, importante de falar, da expectativa de vida, né? Você já imaginou? A mulher, ela também vai viver mais, né? Se ela se cuidar. E aí, é um ponto que eu acho que é importante. Eu estou pensando aqui, porque sendo para os próximos capítulos, você já está... Já estou? Você já está também. A gente falar da questão, né, da mulher que vai, às vezes, esquecendo, né, do ser mulher para conquistar tanto assim, né, esse mercado de trabalho. Essa posição social, né? Isso. E aí vai ficando tão difícil, né? Chega, às vezes, numa certa idade, que olha para trás. Acho que a gente precisa... E lembrar que a mulher tem toda aquela fragilidade também por trás dela, né? Sim. Eu acho que alguns pontos que a gente precisa colocar aqui de reflexão mesmo. Né? Para que a mulher saiba também fazer uma boa escolha, né? Exatamente. Você pode ser o que você quiser, mas depende das escolhas assertivas. É isso que eu sempre gosto de enfatizar. E fazer algo para ser isso, né? Porque não adianta a gente só falar. Tem uma história. Tem que fazer o movimento. Tem que ter um movimento. Né? Senão perde a força. Para a gente se realizar, para a gente ser, né? A gente tem que agir. Sim. Então, sem ação nada acontece. Exatamente. Sem ação nada acontece. Então, acho que fica aí a mensagem de hoje, essa mensagem inicial desse primeiro episódio do Pode Ser. Isso. Comenta aí, gente, o que você pode ser? O que você pode ser, Sandra? Posso ser... Eu posso ser o que eu quiser, né? Sim. Eu posso ser uma mulher mãe, médica, eu posso ser uma mulher que executa meus trabalhos diários, eu posso ser tudo. Mas dentro de um equilíbrio. Sim. Né? Então é isso aí. Você pode ser livre para fazer as suas escolhas. Ok, gente? Um beijo. Até o próximo. Até o próximo. E aí, não esquece de comentar. Não esquece de falar aí o que você pode ser.